A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, mais uma aula do nosso curso Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Na aula anterior, tivemos uma introdução aos livros de Esdras e Neemias e hoje vamos começar o estudo nos livros de Esdras e Neemias. Nós vamos seguir esse roteiro, que está aqui nesta página. Vamos falar sobre o primeiro regresso dos exilados, depois o segundo regresso, depois o terceiro regresso, depois vamos falar sobre as reformas. Então vamos lá. Fundo histórico dos livros de Esdras e Neemias. Isaías havia profetizado, aproximadamente 150 anos antes da restauração, que o Senhor faria com que Ciro castigasse as nações e libertasse o seu povo. Essa profecia está lá em Isaías 44, versículo 24 até 45, versículo 8. Em 539 a.C., o poderio mundial que estava na mão dos babilônios passaram para os persas. Isso também foi profetizado em Isaías 47 e Daniel capítulo 5. Isaías desempenhou seu ministério entre os anos 739 e 681 a.C., ao passo que Ciro veio a ser rei da Pérsia em 539 a.C. Então, há entre eles um período de 150 a 200 anos. Mas Deus, como vê todas as coisas e vê todas as coisas também de modo antecipado, inspirou Isaías, onde ele profetizou acerca de Ciro, em Isaías 44, versículo 28, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então, diante desta profecia, agora o estudo de Esdras e Neemias relata que esse tempo chegou, o tempo da libertação do povo judeu na Babilônia, o tempo da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução do templo. Isso havia sido profetizado mais de um século antes. Ciro foi liberal com os povos conquistados, permitindo que eles voltassem aos seus territórios e respeitando os santuários de suas divindades, ajudando nas suas reconstruções, caso tivessem sido danificados pela guerra. Dessa forma, a política de Ciro facilitou a repatriação dos judeus da Babilônia. Ciro marchou para as regiões orientais para enfrentar os seus inimigos, perdendo ali a vida no ano de 530 a.C. Quem o sucedeu foi seu filho Cambises, que reinou entre 530 e 522 a.C. Sob seu reinado, a Pérsia conquistou o Egito e se transformou no maior império que o mundo havia visto. Ele estendia-se desde a Índia até o Nilo. O sucessor de Cambises foi Dario I, que reinou entre 522 a 486 a.C. Uniu o império, construiu uma rede de caminhos através de todo o país e dividiu o império em 20 satrapias, que eram províncias sobre as quais atuavam os sátrapas ou governadores. Eles eram também chamados de protetores das províncias. Eram reconhecidos ali como administradores locais, nomeados pelo rei, que deviam arrecadar tributo e realizar o recrutamento em nome do rei. O Templo de Jerusalém foi reconstruído nesse período, no período de Dario I. Dario I, foi sucedido por Xerxes, que é o mesmo Assuero do livro de Ester. Xerxes, ou Assuero,
foi assassinado em uma rebelião no palácio, junto com seu filho Dário. Subiu ao trono Artaxerxes I, Longímano. Esse soberano autorizou a ida de Neemias a Jerusalém para reparar suas muralhas. Mesmo que Israel estivesse sob o domínio persa, Israel desfrutava de liberdade. O primeiro regresso dos exilados. O retorno a Jerusalém é organizado. Esdras 1 e 2. Esdras 1 fala sobre o decreto de Ciro. Ciro permitiu o regresso dos judeus à sua pátria e também concedeu ajuda material. Também insistiu para que os vizinhos dessem sua colaboração. O livro de Esdras encontram-se duas cópias da proclamação de Ciro. A primeira, escrita em hebraico, está em Esdras 1, 2 a 4, e a segunda, em aramaico, está em Esdras 6, 3 a 5. Nenhuma nem outra são completas, elas são complementares. A promulgação do decreto foi publicada em aramaico por arautos enviado aos judeus no exílio e a cópia em aramaico foi arquivada em Ecbátana. Lá na Almeida Revista e Corrigida aparece o nome Aquimetá, Esdras 6:2. Ecbátana ou Aquimetá era a residência de verão de Ciro. Ecbátana corresponde à atual Ramadã, situada a 400 quilômetros a sudoeste de Teherã, capital do Irã. O edito persa foi o cumprimento da profecia de Jeremias 29, mais precisamente no versículo 10, onde diz: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Esse profeta disse que os cativos passariam 70 anos em Babilônia. Deus abreviou um pouco esse período, pois proclamou sua libertação em 538, o primeiro ano de Ciro de seu reinado sobre Babilônia. Assim, o cativeiro durou mais ou menos 67 anos, se considerarmos como início do cativeiro a primeira leva de cativos para a Babilônia, lembrando que o cativeiro babilônico deu-se em 3 levas, ou seja, a primeira leva em 605 a.C., a segunda em 597 a.C. e a última é 586 a.C. Então, 67 anos, se nós considerarmos o início do cativeiro 605, né? Então, o período durou entre 605 até 583 a.C. Com o caminho aberto, quantos judeus estariam dispostos a regressar? Essa era a grande pergunta, né? Então, para muitos, sair da Babilônia era deixar a comodidade. A maioria dos judeus nem conhecia Judá, pois pertencia a uma geração que nasceu na Babilônia. Por isso estavam contentes na Babilônia. Porém, esses judeus presentearam com generosidade aqueles judeus que optaram retornar para Jerusalém. O próprio Ciro devolveu os vasos sagrados que Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém. Aqui nós temos o relato de Esdras 2 falando sobre os judeus que decidiram voltar para Jerusalém. E eles voltaram, então, sob a governança, sob a liderança de Zorobabel. Deus levantou Zorobabel, que era um descendente de Davi, e Josué, um sumo sacerdote, para liderar esse período. Ciro nomeou Sesbazar a governador de Judá, mas parece que ele morreu pouco tempo depois, ou tenha sido líder político da nova colônia, enquanto que Zorobabel se destaca, como o dirigente popular sem ser oficialmente nomeado. Somente 42.360 judeus voltaram para Jerusalém, para a Palestina.
e com os escravos e músicos somavam umas 50.000 pessoas. A alegria e os cânticos caracterizaram os preparativos da partida. Um salmista, no Salmo 26, 1 a 2, expressa os sentimentos dos repatriados. O texto diz: Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. O caminho era longo, uns 1.500 quilômetros, através do deserto. Foi uma viagem de 4 meses. No capítulo 3 até o 6 de Esdras, nós temos o relato da reconstrução do templo. Esse templo que está sendo reconstruído é para estar no lugar do templo construído por Salomão. Então, o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., e agora os judeus repatriados, pós-período cativeiro babilônico, têm a tarefa de reconstruir o templo. A primeira atitude antes da reconstrução do templo, foi a reativação do culto. Então, um dos primeiros esforços dos repatriados foi edificar o altar, no mesmo lugar onde Salomão havia colocado o altar de bronze, ou seja, o altar de holocaustos, uns 4 séculos antes atrás. Reconstruíram o altar de holocaustos desde o início da reedificação do templo pelos seguintes motivos. A adoração era a coisa mais importante na casa do Senhor. O altar é básico no culto ao Senhor, pois não existe acesso a Deus sem o derramamento de sangue. Era assim que a antiga aliança tratava. Sacrificaram holocaustos em gratidão ao Senhor pelo regresso. Temiam os samaritanos e outros povos que queriam ganhar o favor e a proteção de Deus. Vamos ler de novo. Temiam os samaritanos e outros povos e queriam ganhar o favor e a proteção de Deus. Celebraram a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, pois queriam demonstrar que ainda confiavam na direção e provisão de Deus. Essa era a grande lição espiritual da festa dos tabernáculos: morar por um determinado tempo em cabanas, para lembrar do tempo em que Deus foi o provedor do seu povo na peregrinação do deserto. Aqui na letra B fala sobre a colocação dos fundamentos do templo. Quando os dirigentes judeus lançaram os fundamentos da construção do templo, o povo louvou e agradeceu ao Senhor. As trombetas convocaram a assembleia para o culto. Os levitas cantaram salmos. Um grupo respondia a outro grupo, uma espécie de cântico responsivo, de uma maneira semelhante à dos Salmos 116 e 136. Um grupo dizia, Ele é bom. O outro grupo dizia, seu amor a Israel dura para sempre. Está lá em Esdras 3, 11. Então, um grupo dizia, cantava, Kitov. O outro grupo respondia, Ki leolam hasdo al Israel. Então, assim era a ideia, a dinâmica do cântico de Esdras capítulo 3, principalmente ali o versículo 11. Muitos deram gritos de alegria ao ver o início da reconstrução do templo, mas os anciãos que tinham visto o templo de Salomão choraram, porque o novo edifício era de qualidade inferior à do anterior. Aqui na letra C, a gente vai falar sobre a oposição e a interrupção do trabalho, conforme está lá em Esdras, capítulo de número 4. Os dirigentes samaritanos ofereceram ajuda na reconstrução do templo, alegando que adoravam o mesmo Deus. Os judeus rejeitaram essa ajuda porque os samaritanos não praticavam a religião pura do Senhor. Sargon, rei assírio, trouxera colonos de outras partes do império e os misturou com alguns israelitas que ele deixara no território do Reino do Norte. Mais tarde, esses povos aceitaram a religião do Senhor, mas mantiveram a idolatria.
conforme a gente pode ver no relato de 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 33. Então, os judeus não excluíram todos os samaritanos, e sim aceitaram os que se purificaram espiritualmente. O autor afirma que os israelitas celebraram a Páscoa com todos os que, ajuntando-se a eles, se haviam apartado da imundície das nações da terra para buscarem ao Senhor, o Deus de Israel. Esdras 6 e 21. Os samaritanos tornaram-se hostis para com os repatriados judeus e fizeram de tudo para impedir a construção. Os samaritanos convenceram o rei da Pérsia a interromper os trabalhos e a construção ficou suspensa por 16 anos. A seção de Esdras 4, 6 e 23 é um parêntese na história principal e não tem a ver com a primeira época da restauração, mas com a construção do muro durante o período de Xerxes e de Artaxerxes. O autor altera a ordem cronológica e introduz aqui os incidentes para mostrar como os samaritanos opunham-se à obra de Deus. O rei persa mandou parar os trabalhos até que cessassem os conflitos. Esdras 4 e 21. Assim ele deu tempo para eles reconsiderarem e refletirem, algo que tornou possível a missão de Neemias, conforme Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. Então nós temos aqui a letra D, a reconstrução é reiniciada e concluída, Esdras 5 a 6. Então em Esdras 4, de 1 a 5, relata que a oposição dos samaritanos com relação à construção do templo causou desânimo e terror no povo, e por isso a construção ficou parada. Do versículo 6 até o 23, entra um parêntese para relatar como os samaritanos eram opositores aos judeus, contando histórias que aconteceram posteriormente, durante a época da reconstrução do Muro de Jerusalém. Esdras 4 e 24, ou seja, o último versículo do capítulo 4, relata que a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Em 520 a.C., Deus levantou Ageu e Zacarias para animar o povo a continuar a obra. Ageu disse aos judeus que eles construíram casas formosas para si, enquanto que no templo não se havia feito mais nada. Ele os exortou a recomeçarem a reconstrução. Ageu, capítulo 1 e capítulo 2. Zacarias afirmou nesses textos, que ele escreve no seu livro o seguinte: os chifres, que fala sobre os poderosos inimigos que dispersaram Judá, seriam derrubados. Zacarias 1, 18 a 21. Os dois ungidos, uma alusão a Zorobabel, o governador, e Josué, o sumo sacerdote, estão diante do Senhor. Zacarias 4 e 14. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. As mãos deles também iriam acabar, os fundamentos daquela casa. Zacarias 4, 9. O monte de obstáculos seria reduzido a uma planície se o povo tivesse entusiasmo de trabalhar. Mas ele deixa bem claro em Zacarias 4 e 6 que não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente tem aqui uma mensagem de Zacarias, assim como a de Ageu, de ânimo para que o povo retomasse a construção do templo. Bom, já estamos quase terminando a nossa aula. Vamos continuar aqui. Zorobabel, Josué e o povo judeu levantaram-se e tornaram a edificar o templo. A moral do povo se mantinha elevada, devido às profecias animadoras de Ageu e Zacarias. O novo esforço na reconstrução do templo chamou a atenção do governador Tatenai, Zetar-Bozenai e seus companheiros. Estes começaram uma investigação e encontraram o decreto de Ciro. O rei persa Dario anulou a oposição e ordenou que Tatenai entregasse os impostos da região, além do Eufrates, aos judeus.
para ajudá-los na reconstrução e que lhes desse animais para o sacrifício. A reconstrução do templo durou 5 anos. Os materiais empregados eram inferiores aos do templo de Salomão e faltava a arca, pois ela foi destruída pelos babilônios na tomada de Jerusalém. Mas Ageu disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. De maior valor é um salão rústico onde habita a glória de Deus do que uma suntuosa catedral sem a presença de Deus. Por último, a dedicação do templo foi uma cerimônia impressionante e motivo de grande alegria. Entre os muitos sacrifícios oferecidos, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, esteve os de 12 bodes em expiação pelas 12 tribos. Tudo indica que os judeus consideraram que a nação inteira havia sido restaurada. A celebração da Páscoa foi muito interessante. Essa havia sido instituída para que os hebreus sempre recordassem sua libertação da escravidão do Egito. Agora, eles se alegravam também pela libertação da Babilônia. Então, que Deus abençoe os irmãos. A aula ficou um pouco extensa hoje, mas eu não queria fazê-la em 2. Que Deus abençoe. Muito obrigado.